vamos ler as Escrituras enquanto estamos de pé, no livro de São João, capítulo 11, versículo 32 ao 44. Creio que serei breve nessa noite, quero meditar com vocês sobre a Escritura de Lázaro, Marta e Maria. E vamos ler na altura para frente, para não tomar tempo. Conhecemos bem a Escritura. São João 11, capítulo 32 ao 44. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Amém. Vamos orar uma vez mais, querido Deus. Temos lido a Tua palavra e o Senhor é quem pode nos dar, ó Deus, o contexto dessa Escritura, nos inspirar, fazer com que isso seja vivificado em nossos corações, Pai. Nos entregamos a Ti para termos um momento de meditação na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos? O título da nossa meditação nessa noite, que eu quero dar para a nossa pequena palavra, é o personagem mais importante. O profeta Irmão Brana pregou uma mensagem com o título O Homem Mais Insignificante da Cidade. Quando ele relata ali o caso do Simão, que convidou Jesus para ir na sua festa, mas deixou ele com os pés sujos, deixou ele abandonado em um canto, e o profeta disse que ele o chamou para zombar de Jesus. Chamou ele para ele ser como um palhaço da festa. Para eles ele era um homem insignificante, um homem que eles convidaram para tirar chacota, para criticar, se divertir, humilhar, mas dentre aquelas pessoas ali nós vimos aquela mulher de uma fama, que ela achou ali a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. Ela viu que ali não estava um simples homem, mas era o homem mais importante daquela festa. E enquanto para uns ele é insignificante, para outros ele é o homem mais importante. Como nós cantamos aquele hino onde diz: Jesus, só mencionar o teu nome. Aonde ele chegava, a morte tinha que dar espaço.
Aonde ele chegava, a enfermidade tinha que sair, porque ele chegava. Ele chegava trazendo a libertação, trazendo a cura para aqueles que nele confiavam. E nós vemos na Escritura a qual lemos, Marta e Maria e Lázaro. Nós sabemos que Jesus era amigo deles. Ele era a pessoa mais importante, de mais crédito que eles tinham. E Jesus, por certo, muitas vezes chegava ali, ficava alguns dias, repousava. Mas num desses dias, quando Jesus se ausentou, o inimigo veio e colocou uma enfermidade. Então nós sabemos que o inimigo ele é oportunista. Se porventura em algum momento ele perceber que nós estamos sozinhos, é onde nós corremos o grande risco. Por isso, se há alguém que não pode deixar de estar em nossa vida, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós vemos que quando chegou o momento da prova, a enfermidade chegou no lar de Marta e Maria, Lázaro, elas lembraram que tinha ainda uma esperança e mandaram chamar Jesus. Mandaram chamar a pessoa mais importante que existia e que existe hoje. O Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Como ele mesmo disse, aqui está quem é maior do que sábado. Aqui está quem é maior do que Moisés, do que Abraão. Ali estava ele, o profeta dos profetas. Mas veja que muitas vezes a nossa fé ela é provada. Muitas vezes parece que estamos sozinhos. Mas na realidade o cristão nunca está sozinho. Desde que esteja vivendo uma vida em comunhão com Deus, uma vida correta diante de Deus, Deus sempre está ao nosso lado. O profeta Isaías diz assim: os meus braços não estão encolhidos para não vos abençoar, nem meus ouvidos agravados para não vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem inimizade entre mim e vós, de sorte que eu não vos ouço. A única coisa que pode separar da nossa vida esse personagem mais importante é o pecado. Mas quando um coração arrependido se achega a Ele, Ele tem prazer em perdoar. Ele está pronto. Porque o preço que Ele pagou ali no Calvário, como a Bíblia diz que não fomos comprados com coisa corruptível como prata ou ouro da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi caro o preço que Ele pagou por nós. Isso significa que nós temos um grande valor por Ele. Então, quando eu lembro nesse preço pago ali no Calvário, quando você lembra, não há como nós ter medo de não chegar, porque o preço foi pago. Ele fez aquilo que que dependia dele. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer para nos resgatar. Agora o que precisamos fazer é fazer aquilo que está em nosso alcance. E sabendo que Deus nunca irá cobrar de nós algo que nós não damos conta. Como disse Davi no livro de Salmos, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então Ele sempre está com os braços estendidos, Ele sempre está pronto a perdoar. Tanto é que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos ficam felizes, contentes, porque alguém mais foi comprado, foi alcançado por esse preço tão alto que foi pago. Quando nós temos essa confiança do valor que tem esse personagem em nossa vida, nós vivemos com cuidado, nós valorizamos, nós rendemos a nossa vida a Ele, nós nos dedicamos, nós desviamos-nos do mal, como Jó era um homem reto e desviava-se do mal.
porque sabemos o valor que tem essa personagem em nossa vida. O diabo nunca poderia colocar enfermidade em Lázaro enquanto Jesus estivesse ali. Conta a história, né? Não está na Bíblia, mas a história diz que quando chegou o momento de José partir, Jesus teve que sair de casa, porque afinal não tinha como a morte entrar onde estava a vida. Não há como as trevas entrar onde tem luz. Não há união entre as duas. Não há comunhão entre as duas. Como poderia Lázaro adoecer se a saúde estava ali, a cura estava ali, a vida estava ali? Mas Deus prova os seus filhos. Mas uma coisa é certa, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado, aguardando para a hora que nós necessitamos. Mas quando Ele se ausentou, a morte veio. Isso com certeza não pegou Deus de surpresa, não pegou nada. Apesar das pessoas, sim, serem pegas de surpresa, mas Deus não foi surpreendido com isso. Jesus não foi surpreendido. Ele era Deus feito carne. Mas então, quando Lázaro adoeceu, eles lembraram que tinha alguém que eles podiam recorrer. E quando nós, porventura, estamos em dificuldade, quem você lembra? É nele. Quando levantamos pela manhã, em quem nós lembramos? É nele. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Há uma conexão. Como podemos nós virar as costas para Deus, ir após o pecado, após Satanás, se estamos em comunhão com Deus, em conexão? Por isso aí está o segredo da vida cristã. A vida cristã é uma continuidade, a vida cristã é uma caminhada. Não é só sábado, quarta, domingo, quando viemos na igreja, mas é lá nosso trabalho. E é na medida que nós vamos nos alimentando, é na medida que nós vamos meditando, é na medida que nós vamos conhecendo a Deus que esse amor vai crescendo por nós. Quarta-feira eu falei sobre isso. Como pode alguém amar a Deus se não o conhece? Conhece pelo conto de alguém, porque o pai é cristão, porque o pai é crente. Nós precisamos ter essa experiência experimentada com Ele. Então, Marta e Maria sabiam de recorrer, mandaram chamá-lo, mas ele não veio de imediato. Não, ele não é um guri de recado, né? Ele não é o nosso serviçal. Ele opera na hora que ele deseja. Ele vem na hora que ele acha que deve vir. Mas uma coisa é certa, se nós esperar, ele virá. Aqueles que esperam no Senhor terão as forças renovadas como águia. Correrão e não se cansarão. Então ele ficou lá ainda no local onde estava. Alguns dias. E então, quando chegou o momento de ele vir, ele convidou seus discípulos e veio. Cristão tem postura de cristão. O não cristão tem postura de não cristão. Quando o povo saiu do Egito, indo em direção à terra prometida, a Bíblia diz que saiu uma multidão mista, que a fé deles não misturou com a pregação do Evangelho. Então, quando o problema vinha, eles murmuravam. Quando o problema vinha, eles reclamavam, se levantavam contra Deus, se levantavam contra Moisés e assim por diante. Porque
A fé deles não estava misturada, unida com a pregação do Evangelho. Mas a fé de Marta e Maria estava unificada com a pregação do Senhor Jesus Cristo. Seja para flutuar ou seja para afundar, se fosse necessário, eles estariam sempre ali. Quando Jesus chega no calendário deles atrasado, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Você não vê em momento algum uma reclamação. Ela podia muito bem reclamar: Senhor, nós saímos da nossa sinagoga, deixamos lá a nossa tradição, temos sido fiel a Ti, temos lhe acompanhado no ministério, nas horas boas, mas agora quando precisamos, o Senhor não está. E lhe chamamos e o Senhor não vem. Se fosse aquele povo que saíram do Egito, a maioria deles, seria essa a resposta. Seria essa. Mas o posicionamento, ambos, veja, se você lê no versículo 11, e se você lê no versículo 32, o diálogo entre Jesus, Marta e depois, Maria e depois Marta e depois Maria, melhor dizendo, você vai ver que as palavras se repetem, praticamente. Porque elas estavam no mesmo espírito, elas eram cristãs da mesma forma, elas eram feitas da mesma matéria, do mesmo material. Elas tinham tido uma mesma experiência. Por isso, mestre, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, mas agora sei que tudo o que tu pedires a Deus, Deus te concederá. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós possa ter essa fé. Que nós possa zelar por ter esse personagem mais importante ao nosso lado. E para isso nós temos que dar sempre boas-vindas. Para isso nós temos que agradá-lo. Como disse Josué, se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Se você recebe uma visita, e você não trata bem, ela vai embora, é automático. Quanto mais o Rei dos Reis, Jesus Cristo, se ele não for bem recepcionado, bem recebido, tratado da maneira correta, é normal que ele se ausente. Mas eu creio que eu e você estamos aqui porque Ele tem nos chamado. Temos provado dos seus benefícios, dos seus presentes, dos seus dons. E já há muitos anos, muitos de nós aqui têm caminhado. Como eu lia hoje o apóstolo São Paulo dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem alguma outra criatura ele usou, porque ele usou todas as palavras que ele encontrou em seu vocabulário. Nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Quando nós realmente chegamos a Cristo, aceitamos o convite dele, conhecemos a Ele, experimentamos o que é o sabor que é servir a Deus, nada pode nos separar. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas eu lembro de algumas ocasiões, então o que eu pensava assim, Deus está vendo, tudo está na mão de Deus. Há momentos que nós não compreendemos, há trajetos na vida que nós não compreendemos, mas se eu estou vivendo para Deus, o que eu tenho que fazer é seguir em frente. É continuar caminhando. Porque você não vai encontrar nas Escrituras Deus dando explicações. Ele nunca fez isso. Não vai fazer conosco. Ele não nos chama para entender, para compreender, mas Ele chama para crer. Então, quando nós cremos nele, que ele é o personagem mais importante,
Que Ele é aquele que quando Ele está no barco, o barco não afunda. Tudo está no controle. A gente segue em frente. Quando Jesus Cristo estava no barco, e a tempestade açoitava o barco, os discípulos, por certo, remaram um bom pouco. Fizeram aquilo que estava no alcance deles. Mas quando a coisa, vamos dizer assim, engrossou, o mar se levantou, as ondas começaram a sair do controle, eles lembraram, nós temos alguém, o personagem mais importante está conosco, vamos chamá-lo. E disseram, mestre, não se te dá que morramos. E Jesus calmamente, posso imaginar aquela cena, os discípulos todos apavorados, com o vento, com a tempestade, com as ondas, mas Jesus levanta calmamente. Como vimos já o pastor Febroni pregar algumas vezes, espanta dos olhos o sono, porque ele era um homem, como homem ele estava dormindo, mas uma coisa é certa, irmãos, como Deus, ali estava aquele que criou o mar, que criou o vento, que criou o céu, que criou o sol, tudo que existe, a Bíblia diz que foi feito por Ele. Então, o mar estava sendo impulsionado pelo vento a jogar aquele barco daqui para lá, mas de repente ele ouve a voz do seu Criador. Você já parou para pensar? É o Criador dos céus e da terra que é o meu e o teu Deus. Se nós fôssemos amigos, parentes do presidente, ou do proprietário daquela grande indústria, já estaríamos com o peito estufado, né? Mas nós somos filhos do Criador do universo. Se isso entrar em nosso coração, isso realmente vai mudar. Agora, se entrar só no intelecto, não adianta. Então, Jesus Cristo se levantou e disse, mar, aquieta. Vento, calma. E o mar e o vento tiveram que acalmar, porque era o seu Criador que estava dando as coordenadas. E os discípulos se espantaram, dizendo, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? É o Criador. Então, quando ele chega na vida de uma pessoa, há mudanças. Quando ele chega em nossas vidas, ele toma o controle, ele muda, ele transforma. E ali, quando chegou junto a Marta e Maria, a morte teve que dar o seu lugar. E Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque ali estava o homem mais importante da terra. Que possamos, irmãos, fazer com que isso desça em nossos corações. Como citei no início aquele hino que nós cantamos, o Beto canta muito. Que nome precioso, Jesus. Apenas mencionar teu nome. Eu creio que se tivesse que dizer a última palavra, tivesse essa oportunidade, nós diríamos Jesus. Nome doce de amor. Quando aquele pai do filho lunático chegou diante de Jesus, por certo, já sofrido com a situação, aquele espírito tomava aquele moço, jogava no fogo, jogava na água, tentando destruí-lo. E aquele pai sempre preocupado, atendendo aqui e ali, mas não tinha como. Cada pouco, quando menos descuidava, ali estava aquele filho tendo aqueles ataques, sendo esbofeteado por Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Chegou para os discípulos e eles não puderam expulsar aquele demônio. Mas de repente vinha caminhando Jesus de Nazaré. E ele com lágrimas disse, se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. Trouxe meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo.
Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Aí você vê a sequência, ele dizendo, creio, ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu creio, mas a minha fé é pequenininha. Eu não estou conseguindo ver o milagre, mas tu podes fazer com que a minha fé seja restabelecida. Jesus, ele teve que trabalhar na fé dele, aumentando, ajudando na sua incredulidade e, consequentemente, trazendo a libertação. Ele é o mais importante em nossas vidas. Mas lembre-se, nenhuma visita fica em um lugar que não é bem visto. Bem quisto, melhor dizendo. Se ele for bem tratado, ali ele ficará. E nós temos a opção. Ter Jesus como nosso personagem, como nosso companheiro, como nosso amigo, ou ter o inimigo. Ninguém está neutro. Às vezes se leva a vida de forma brincando, sem preocupar, sem meditar o porquê que estamos passando por essa terra. Ainda, muitas vezes, pessoas se confiam porque são jovens, pensa que é alguma coisa, ninguém é nada sem Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós estamos de passada nessa terra. Quando o nosso fôlego terminar, se eu tenho esse personagem mais importante como Senhor da minha vida, Ele vai me tomar, vai me levar. Agora, se eu não tiver. E o profeta diz quantas vezes somos chamados, e pessoas no final da vida dizem, irmão Brana, se eu tivesse outra oportunidade. Pensa que o tempo passa somente para os outros. Não, nós estamos de passada. Eu não sei até quando eu vou estar nessa terra, você também não sabe. Pensa que tem tempo suficiente para ir brincando, e é tudo o que o diabo quer. É ganhar tempo. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele já derrubou milhares, milhares, milhares e milhares de pessoas. Ele tem experiência, ele sabe como ir intertendo a pessoa, envolvendo a pessoa. Amanhã toma uma posição. E assim vai jogando para frente. O inimigo está ganhando tempo. O projeto dele para aquele dia concluiu. Amanhã é outro dia. Amanhã ele te enrola de novo. Depois amanhã ele te enrola de novo. Mas quando você chega aos pés de Cristo e diz, Senhor, até aqui, dá-me força, Senhor, muda-me, eu vou lutar, eu não aceito isso, tenho falhado nesse ponto miseravelmente, mas eu não aceito isso, não é isso que eu quero. Deus está ali para estender a mão, para dar a libertação, para dar o socorro para essa pessoa. O profeta fala em várias mensagens de uma moça, filha de um diácono, ou de um ministro, me fala a memória, acho que ele era ministro mesmo, da igreja onde ele foi convidado para pregar. E o profeta, após trazer ali o sermão, sentiu dirigido por Deus a fazer uma chamada de altar para essa moça. Mas às vezes o orgulho é muito grande. Pensa que é melhor do que esse, que aquele que tem tempo suficiente. E ele chamou essa moça para vir aceitar a Cristo. E ela não veio. E se isso não bastasse, ao ele sair da igreja, do tabernáculo, ela encontrou ele lá fora
e o ridicularizou, o humilhou. Lembram dessa história? Quantos lembram? Está em várias mensagens do profeta. Ela disse: você nunca mais faça isso comigo. Se um dia eu tiver que ir, eu vou achar alguém que tenha mais senso. Quer dizer, eu vou numa chamada de altar de alguém que tem mais senso. Quer dizer, um pregador mais polido, seja lá o que for, que quem sabe ela pensou. E ridicularizou o profeta, humilhou. Quando Deus deu a última oportunidade dela, que seria, como diz, a última cartada, a última chance, ela deixou passar. E a Bíblia diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. O profeta diz que a linha da misericórdia e o juízo é como um fio. A pessoa pode passar. Sim, pode. Mas uma coisa também quero dizer, não deixe o diabo também falar em tua mente que você já passou o diabo, ou digo, a linha da misericórdia. Porque o diabo, se ele não pode puxar, ele empurra. Se há um fundo clamando, como diz o profeta, há um fundo para responder. Se você há desejo por Deus, se você deseja por Deus, ainda é Ele que está colocando esse desejo. Veja no diálogo entre essa mulher e o profeta. Quando, mais tarde, creio que um ano mais tarde, o profeta encontrou ela lá na rua. Com a saia toda desajeitada, fumando cigarro, com 1 litro de bebida alcoólica na mão, uma vida miserável, uma vida imunda. Por quê? Porque Deus tinha parado de tratar com ela e ela passou a ser o quê? Possessão de Satanás. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro na rodovia, a gente faz a curva para o lado que quer, direita, esquerda, freia, acelera, porque o carro está no nosso comando. Há pessoas que estão no comando de Deus. Por outro lado, há pessoas que estão no comando de Satanás. Deus tem os seus anjos, Deus tem os seus homens, suas mulheres. O apóstolo São Paulo diz que nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Você é uma carta, você é uma influência, você é uma seta indicativa. Por outro lado, tem pessoas que são também cartas de Satanás. São pessoas como propriedades de Satanás. E quando alguém é conduzido, ela tem que ir para o lado que o seu condutor o conduziu. E ali estava ela, daquela situação miserável, e quando o profeta veio, ela começou já com aquele deboche, né? Fazendo o que é normal de um crítico, de um ímpio. Ô pregador, fuma um cigarro. Eu disse: o que é isso? Você dizer isso para um ministro de Deus? Então você pode dar um gole na minha garrafa. E começou a zombar do profeta, porque ela estava com um espírito dominando ela. Deus tinha parado de trabalhar com ela. Ela deixou de dar atenção para esse personagem, Jesus Cristo, e deu atenção para o orgulho, para o egoísmo. Entende? E então, ela como que cai em si e diz: sabe, pregador, você tinha razão. Ele estava tratando comigo aquele dia. E desde o dia que eu o entristeci, foi a última vez que ele falou comigo. Desde aquele dia, quer dizer, que eu bati o pé, desde aquele dia que eu deixei passar a oportunidade, desde aquela vez que eu achei que era autossuficiente, que eu era moderna, que eu era uma pessoa orientada, né? Que sabia o que queria,
foi a última vez que ele falou comigo. Você estava certo. Ele estava tratando comigo. Desde então, diz ela, meu coração tem endurecido. Meu coração tem endurecido. Posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno e ainda rir disso. Falo do meu pai o tempo todo. Quer dizer, perseguia um servo de Deus. E agora? Quem pode endireitar essa vida? Há momentos que Deus tolera. Ele é longânimo. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento. Mas há uma linha de separação. Mas quando você deseja, Ele tem prazer de vir e te abençoar, te encher com o Espírito Santo. Ele está pronto para isso. Vale a pena, irmãos, você ter esse personagem que estamos falando, Jesus Cristo, que deixou tem um grande legado de história nas Escrituras de homens e mulheres que não se importaram com perdas naturais, que não se importaram com popularidade, mas que tinha, como pregamos aqui na quarta-feira, o foco direcionado para Deus. Que tinha o seu absoluto, o seu tudo, Deus. Posso ficar sem nada, mas não ficarei sem Deus. Vemos os 3 jovens hebreus ali na Babilônia, numa terra distante, longe do templo, longe dos cultos, mas eles levaram com eles a pregação do Evangelho, eles levaram com eles Deus, o ensinamento das Escrituras. Eles levaram com eles o temor ao Senhor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando chegaram ali, foram bem-sucedidos, se destacaram. Você indo para um reinado estranho como cativo, mas eles foram como príncipes ao lado do rei. Em uma boa colocação. Não estavam lá no sol, lavrando, trabalhando em coisas pesadas, mas estavam num bom trabalho, numa boa colocação. Mas, quando chegou a prova, não fez com que eles abrissem mão de Deus, mas, pelo contrário, eles preferiam perder tudo. Porque Deus era o principal da vida deles. Irmãos, estão entendendo? Deus é o nosso principal. Deus é o nosso principal. O pecado pode te levar mais longe do que você possa ir. E te cobrar o preço mais caro que você possa pagar. Não brinque. Não brinque. E não é do dia para a noite que você se distancia de Deus, não. É passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. E quando vê, já foi tão longe. E você, se quiser voltar, terá que voltar pelo mesmo caminho. Ah, mas por que acontece isso? Você buscou. Mas ali, aqueles 3 jovens hebreus, a fé deles estava ancorada em Deus, sem se importar que se perdesse a sua posição no reinado, sem se importar se perdessem a vida, mas o que eles não podiam ficar era sem a assistência do Espírito Santo. Isso não estava em negociação. Temos, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos enviados como ovelha no meio de lobos. Nós temos o nosso dia a dia, nós temos a influência do mundo, nós temos a carne que puxa para as coisas da terra, mas se nós estivermos em conexão com Deus,
se nós estivermos buscando da força do alto, nos alimentando das coisas de Deus, pedindo a Deus a direção, a orientação, Ele está ali para nos ajudar, para nos capacitar. E então o teste, como nós bem conhecemos, né, foi lançado. E há momentos em nossa vida que parece que estamos sozinhos. Parece que estamos perdendo. As coisas não estão conforme você gostaria que estivesse. Mas continue. Continue. Como diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que colocou essa fé em teu coração. Foi Ele que te chamou. Foi, como disse Davi, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele começou, Ele vai concluir, mas temos que continuar caminhando. Temos que continuar caminhando. Meu pai contava um sonho que logo que ele se converteu para a mensagem, em seguida ele contava. Ele teve um sonho que ele mais um irmão da época dele começaram a lutar com o diabo. Começaram a lutar, uma luta, e foram lutando, de repente esse irmão o abandonou, desanimou, no sonho. E isso veio se concretizar. Até hoje essa pessoa nunca mais voltou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás. Nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás, baixar a cabeça e saber, é por aqui o caminho. Quando saiu o edito do rei para os 3 jovens hebreus, Nabucodonosor levantou uma estátua e disse: todos deverão se dobrar à minha estátua. E o diabo, ele é estrategista. O diabo, ele trabalha de forma a poder arrebanhar todos. Porque se você for ver, essa estátua que o rei Nabucodonosor levantou era do profeta Daniel. Quantos sabem disso? Levante a mão. Era o mesmo nome que o rei tinha dado para o profeta Daniel. O diabo sabia, se eu levantar uma estátua do meu Deus pagão, esses hebreus não vão se dobrar. Vai ser mais difícil. Mas afinal de contas, é o do profeta deles. E ali na Babilônia tinha muitas e muitos, milhares, eu creio, de judeus que conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas conhecia por teorias, não conhecia aqui no coração, porque senão não se dobravam. Conheciam de palavras, mas não de uma experiência experimentada. Não tinha aquela âncora lá dentro. Porque o cristão, ele tem aquela âncora. Ele tem Deus que o guia, que segura, que firma, que conduz. O cristão não é um condutor, ele é conduzido pelo Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, ser conduzida pelo Espírito Santo. Subjugar essa natureza que herdamos por nascimento. Mas quando saiu a ordem, quem não se dobrar será lançado na fornalha. Ficou difícil, né? Eu lembro de ouvir alguém pregar, não lembro quem, por certo muitos disseram assim, pensaram, né? Talvez até falou para o companheiro: eu vou dobrar meu joelho, mas não vou fazer, não é irreverência essa estátua, Deus conhece o meu coração. Vou fazer uma oração, vou dobrar meu joelho e já vou aproveitar e fazer uma oração para o meu Deus. Se enganou a si mesmo, dobrou o joelho. Porque a ordem era: quem não se dobrar perante a minha estátua, a que eu fiz, será lançado na fornalha de fogo.
Tocou a buzina, tocou as músicas, e aquela multidão de covardes, de pagãos também, aí tinha pagão e tinha covarde também, né? Se dobraram. Pense numa multidão, 3 jovens lá no meio. O povo de Deus é pequeno mesmo, mas há aquele povo, há aqueles que não se dobram. Jesus disse: não tema, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. No tempo de Elias, a quantidade do povo de Deus estava tão ralhado, né, tão separado, distribuído ali entre os povos, que o próprio Elias pensou que estava sozinho. Estou só eu. Mas Deus conhecia o endereço de cada um deles. Deus disse: eu tenho ainda 7.000, porque Deus era o personagem mais importante da vida daqueles 7.000, que tinham comunhão com Deus, que tinham conexão com Deus, que estavam conectados com Deus. São poucos, mas Deus ainda tem as suas luzes. E quando a música tocou, só restou aqueles 3 jovens. Irmãos, a Bíblia, ela é tão clara e nos mostra a palavra de Deus, nos mostra as estratégias do nosso inimigo. Você veja que os reis, eles eram autoritários. Quem discordasse deles era uma afronta. Eles não se humilhavam, mas nessa ocasião você vê o rei se humilhando. Você vê o rei cedendo. Todos se dobraram, agora esses 3 não se dobraram. Eu penso que o rei chamou ele e disse assim: gente, logo vocês, pessoas da minha estima, pessoas do meu alto escalão, pessoas que eu confio, acho que vocês não entenderam bem. Vocês não compreenderam o que aconteceu. Mas, como vocês têm o meu carisma, vocês têm o meu respeito, eu vou mandar tocar mais uma vez para vocês. Vou submeter, vou botar a música de novo, para vocês se dobrar. Porque eu me importo com vocês, eu não quero vos matar. Mas se vocês não se dobrar, eu quero ver qual o Deus que vos livrará da minha mão. Epa, que aí ele mexeu com o personagem mais importante, né? Ele pensava que estava lidando com 3 súditos, simplesmente, mas quando o diabo se levanta contra você, está se levantando contra Deus. A Bíblia diz que quando o inimigo vier como torrentes de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E contra quem que ele se levanta como torrente de água? É contra eu e você. Mas Deus, estando em mim, estando em você, levanta a sua bandeira e diz: calma, aqui é minha propriedade, pode parar. Isso é pepita de ouro que nós temos. Quero ver qual o Deus que vai nos livrar que vai livrar vocês da minha mão. Mas ali, lá de dentro do coração, quem sabe em meio a um corpo trêmulo, porque afinal de contas eles eram humanos como eu e você, saiu uma voz que disse: o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Mas se não nos livrar, nós mesmo assim não nos dobraremos. Esse deve ser o nosso posicionamento em face às adversidades da vida, em face aos pecados, às tentações, às pressões. Eu não vou me dobrar, porque eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Embora não esteja vendo, parece nenhum resultado, mas eu vou caminhando, porque eu estou sendo observado por Deus, pelos anjos, e vou até o final. Mas quando eles foram lançados na fornalha, já estava um clima lá, eu creio que como o ar-condicionado ligado. Deus já estava lá os esperando. Deus o estava esperando. E o rei pagão se espantou, né? Nós somos 3. E um tem
a fisionomia, a aparência dos deuses. Acostumado com deuses, né? Ali não era dos deuses, era a aparência de Deus, porque era Deus, era Elohim passeando com eles na fornalha. Tenha essa convicção que Deus está contigo. Nas horas boas, nas horas de lazer, nas horas de estudo, nas horas de trabalho, em todos os momentos. Ele sempre chega, nunca chega atrasado. Como Daniel, quando ele passou por aquela grande prova, mas da mesma forma, quando ele foi lançado na cova, Deus estava lá com ele. O personagem mais importante, a companhia, a melhor companhia. Quando tudo falhar, quando, quem sabe, já a máquina não dá conta de manter a respiração, Ele estará bem ali ao teu lado. Irmãos, isso é real. Isso é real. Terminando, concluindo, há um tempo atrás já, tinha uma irmã doente, câncer terminal, e as filhas desviadas, né? E muito preocupada com a mãe, para que ela tivesse uma boa passagem, né, dessa vida para outro lado, que não sofresse. E aquela preocupação digna de uma filha. Aí eu disse para ela assim: fulana, quando o cristão está partindo, Deus envia os seus anjos que vêm buscar a pessoa. Não precisa preocupar, ela terá companhia. O ímpio, infelizmente, tem a companhia contrária, né? E aí, eu explicando para uma delas, eu falei assim: quando você está viajando rumo a Xanxerê, quando você começa a chegar próximo a Xanxerê, o que você enxerga? Cidade. Assim é o cristão. Quando ele começa a chegar perto, ele já começa a enxergar, está ali. Ele começa a enxergar. E aí, como para uma vindicação, a irmã já estava bem fraquinha, creio que naquela semana ela partiu. E estava essa filha junto com ela no quarto. De repente a irmã perguntou: quem é esse homem que está com nós aqui no quarto? Disse: não, mãe, não tem ninguém, só tem nós duas. Tem um homem aqui. Aí a própria irmã disse assim: então deve ser o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Ele está ali. Você não sente essa âncora em teu coração? Se você sente, agradeça a Deus. Se você ainda não sente, Ele ainda tem para te dar. Comece buscando. Comece dizendo: Senhor, eu não tenho desejo de buscar. Seja sincero. Mas eu peço que o Senhor coloque em mim desejo correto. E pelo outro lado, tira de mim desejos que não te agradam. Eu quero ter o Senhor como autossuficiente em minha vida, como condutor. Eu quero ter o Senhor como primeiro lugar em minha vida. Como diz a Bíblia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos levar isso que ouvimos, que isso não fique no esquecimento, mas que possamos aplicar, porque isso é vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai, sem sombra de dúvida alguma, muitos aqui, Senhor, sentem essa firmeza, essa âncora, essa alegria interior, porque sabe que já tem, ó Deus, aceitado a Ti e tem vivido em comunhão contigo. O Senhor tem sido o Senhor da vida de muitos aqui. Mas, por outro lado, sei que
Há pessoas aqui também que eles olham para a sua vida e dizem: eu ainda não tenho isso. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, esses que nós que já temos adquirido isso, possamos zelar e te agradecer, porque isso não veio de nós, mas é um dom do Senhor. Zelar e te agradecer e viver cada dia melhor. E aqueles que ainda não têm essa certeza, essa segurança, não descansem até alcançar, Pai. Porque um dia que tudo estará terminado e então entraremos no gozo eterno. E sem sombra de dúvida, o que nós nos arrependeremos ali é por não ter sido melhor. Como diz o profeta em uma mensagem, quando chegar ali, eu direi: por que temi, se tão grandes coisas nos esperava? Aquilo que o olho não viu, como diz a tua palavra, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que te servem, Pai. Seja com cada um dos meus irmãos, leva cada um guardado, e que essas palavras continuem, Senhor, nos corações, ungidas e vivificadas por Ti. Porque as minhas palavras somente, elas são mortas, mas ungidas com Teu Espírito Santo, elas trarão a Deus o devido resultado. Eu entrego essa pequena mensagem em Tuas mãos, e eu rogo que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo acompanhe cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.